Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai Minas com destino, pra vida poder avançar. Lá vai o trem com destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai avançar. Minas finalmente está entrando nos trilhos. Claro que ainda tem muita coisa para fazer, mas o governo eficiente já está fazendo uma Minas diferente. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Revista 98, a melhor maneira de terminar o seu dia, sempre por dentro de assunto que é destaque aqui na nossa cidade, na nossa região, no Brasil e no mundo, abordando sempre temas importantes para você. Hoje, você já sabe, o nosso Revista 98 é especial dedicado à área da saúde. O Revista 98 vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, aos sábados de 11 ao meio-dia. Hoje nós temos aqui a satisfação, o privilégio de receber o Dr. Isaac Augusto, oftalmologista. Vamos falar dos problemas na visão e dos cuidados que a gente deve ter no dia a dia, inclusive das doenças na visão provocadas pela falta de controle do diabetes. Dr. Isaac, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Revista 98. Boa noite, Vanilson. É um prazer estar aqui para poder esclarecer da melhor maneira para a sociedade como um todo, né, um pouquinho da saúde ocular. Vai ser um bate-papo interessante. Falar em saúde ocular, eu já começo com uma pergunta que é relacionada à Covid-19 e os problemas de vista. Houve alguma relação entre Covid e problemas de visão? Então, Vanilson, isso é uma pergunta até frequente no consultório. A Covid é uma doença, infelizmente, que ainda está sob estudo, muita coisa nova. Mas sim, alguns estudos, inclusive da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, eles correlacionaram várias patologias, algumas patologias retinianas, entre elas, principalmente as oclusões vasculares, né? Porque a Covid, alguns pacientes desenvolvem através do processo inflamatório, trombos, e esses trombos às vezes vão parar no fundo do olho, né, na vascularização retiniana, gerando as oclusões vasculares, que são doenças graves, que sim podem gerar perda ou sequelas visuais até definitivas, se caso não tratado. Além disso, também da questão retiniana, né, essa a gente falando a parte mais grave, uma manifestação ocular que aconteceu na Covid, muito comum, foi as conjuntivites, né? Alguns pacientes, sim, que vieram a ter Covid, associado ao processo, né, tanto gripal, pulmonar, acometimento das vias aéreas, né, superiores, também tiveram acometimento ocular através das conjuntivites, que foram tratadas, e que aí uma manifestação até mais tranquila de ser tratada e manipulada. Mais grave, não houve nenhum registro. Grave, como eu falei, alguns registros dessas oclusões vasculares. Da conjuntivite, né, algumas evoluem às vezes para a forma que a gente chama bacteriana, que ela, bem tratada, não deixa sequela visual. Alguma recomendação, doutor, para quem teve Covid e que ainda tem algum problema relacionado à visão? Sim, a gente sempre orienta, né? Teve Covid e está apresentando baixa visual ou alguma alteração visual mais evidente, procure seu oftalmologista, né? Faça um bom exame oftalmológico através da pressão intraocular e mapeamento de retina para diagnosticar, né, esses acometimentos mais graves aí.
eu lembro a você que nós estamos com a nossa live no canal da 98 no YouTube e também o nosso chat. Você que quiser mandar a sua pergunta, fazer algum questionamento ao Dr. Isaac Augusto da área da oftalmologia, pode ficar à vontade. Mande lá no chat da 98 a sua mensagem de texto e também no nosso WhatsApp. Apenas e tão somente mensagem de texto. Não mande áudio, por favor, no WhatsApp, porque a gente não tem como atender o áudio durante o programa ao vivo. O nosso WhatsApp é o 3522-1198. 3522-1198, você pode participar, interagir conosco, fazer o seu questionamento. Mudando de assunto, já falamos um pouco de Covid e também dos problemas relacionados à visão. Eu gostaria de falar de um outro assunto que é muito importante e que causa graves problemas para a saúde como um todo, mas também tem sequelas na visão, que é o problema da diabetes não controlada. Doutor, como é que é essa situação? Quais são os principais problemas que as pessoas diabéticas podem ter de visão pela falta de controle dessa doença? Então, Evanilson, a diabetes é uma doença perigosa. Eu converso e oriento muito os pacientes, porque é uma doença silenciosa, principalmente quando relacionada à visão. A diabetes descontrolada, ela desencadeia na retina um processo de inflamação retiniana, que são as retinopatias diabéticas, né? Elas se resumem em retinopatias diabéticas não proliferativas e uma forma mais grave que é a proliferativa. E sim, né, esse processo inflamatório é como se gerasse uma permeabilidade maior nos vasos e começam a ter sangramentos na retina. E esses sangramentos, eles são extremamente danosos às células retinianas, né? Que a gente chama de fotorreceptores. E se não diagnosticada e tratada por um especialista, principalmente especialista em retina, através da fotocoagulação, que é o que? Queimar, né, esses lugares onde estão proliferando esses vasos danosos, associado a, né, hoje em dia a gente tem as aplicações de anti-VEGF, que são medicações que absorvem esse edema, né, esse inchaço na retina. Se não tratada a tempo, sim, pode gerar sequelas graves, né, na visão. E vem muitos pacientes, às vezes, né, procuram a gente já com grau avançado da diabetes. Isso por quê? Porque, como eu, né, citei aqui, a diabetes é silenciosa, ela vai acometendo a periferia da retina. E quando o paciente, às vezes, já tem uma manifestação, né, de sequela, ou seja, de baixa de visão, ele já está num grau bem avançado, né? Daí que a gente sempre bate na tecla da prevenção. Paciente que tem diabetes tem que todo ano fazer o seu fundo de olho com o seu oftalmologista, e caso, né, o oftalmologista é o médico mais bem treinado para fazer esse tipo de diagnóstico e encaminhar para o subespecialista em retina e aí sim fazer o tratamento adequado. Isso está disponível na rede pública de saúde, doutor? Como é que as pessoas podem fazer para manter em dia esses exames, inclusive de fundo de olho, para quem já tem um problema de diabetes, por exemplo? Perfeito. Hoje tem sim alguns programas na rede pública de saúde, né? O médico normalmente começa um segmento médico lá, o clínico geral, quando diagnosticado essa diabetes, encaminha, né, para centros especializados. Hoje a gente tem o CEAI, o consórcio, que faz esse acompanhamento através de colegas que atendem no consórcio. Inclusive lá na clínica a gente faz as angiografias também, que são exames mais detalhados para esses pacientes que têm diabetes, né, no fundo do olho, no caso a retinopatia diabética, e através desses exames aí começa-se o tratamento da retinopatia. O tratamento ele também é oferecido pela rede pública, mas infelizmente o número de pacientes correlacionado ao número de vagas disponíveis ainda é um déficit grande na nossa saúde pública. Ou seja, não é porta aberta, o paciente, para fazer esse tipo de exame, para ter acesso a esse tratamento, ele tem que passar por uma unidade básica de saúde, ser encaminhado para o centro de especialidades médicas que funciona lá no consórcio intermunicipal de saúde, de lá o médico especialista que vai fazer aí o pedido dos exames necessários e o encaminhamento para os outros especialistas. Exatamente, através de lá, né, o colega oftalmologista lá, ele já vai fazer esse primeiro diagnóstico e aí sim, né, dando seguimento, vai pedir todos os exames necessários para, consequentemente, dar início ao tratamento.
Agora, doutor, o Almiro José Gonçalves, o Miro Gonçalves lá do Rio de Janeiro, pergunta aqui o seguinte: é correto fazer exames de vista de 6 em 6 meses, pressão e também exame de fundo de olho? Perfeito, Selmiro. Boa pergunta. Em relação o correto, né, depende do tipo de patologia. Um paciente que eu falo, né, às vezes um consultório, um paciente que não tem nenhuma patologia, ou seja, que não tem nenhuma pressão, né, no olho, que não tem nenhum problema na córnea, que não tem nenhum problema na retina, ele pode fazer esse acompanhamento anualmente. Sempre lembrando, Vanilson, abrindo só um parêntese e aproveitando esse gancho, o exame oftalmológico, ele é munido sempre de fundo de olho, um exame oftalmológico completo e pressão intraocular, porque tem alguns exames, né, às vezes até, né, de uma maneira geral, que às vezes o paciente passa e só faz o óculos, um exemplo, e assim, acha que já fez todo o exame completo. Não, a parte, eu até falo, eu bato muito nessa tecla, a parte mais importante do exame oftalmológico é sim a verificar a pressão intraocular, verificar o fundo do olho e analisar o olho como um todo, né, a córnea, a íris, o reflexo pupilar. E aí sim, você vai estar fazendo o exame oftalmológico completo. Esse exame oftalmológico completo, o paciente que não tem nenhuma patologia ocular, uma vez ao ano é o suficiente. O paciente que tem glaucoma, o paciente que tem alguma patologia retiniana, que tem alguma patologia ocular, esse sim, de acordo com o seu médico, ele vai ter que fazer os retornos rotineiramente. Agora, me tira uma dúvida aqui, doutor Isaac, tem muitas pessoas que enxergam aquelas manchinhas, aqueles pontinhos brilhosos na parede, alguns parecendo até uma espécie de uma cobrinha. Isso aí é algum problema de visão? Isso tem que ser olhado, tem que ser observado? O que pode ser essas manchas que aparecem, principalmente quando a pessoa acorda, levanta de uma hora para outra, sai do escuro, entra na claridade? O que é isso? Excelente pergunta, Vanilson, porque é uma dúvida muito corriqueira no consultório. A maior parte, né, dessas, né, que a gente chama das moscas volantes, que parecem umas mosquinhas ou parece um cabelinho, cada um descreve de uma maneira. Então, o que é isso, né? Falando assim, a explicação técnica médica disso. Isso é o seguinte, é uma gelatina que nós temos no olho, a maior parte desses pacientes, quando envelhecem principalmente, né, essa gelatina acaba por se soltar da retina. Esse local que se solta, ele, como se diz, cristaliza, e aí ele fica flutuando no restante da gelatina, e aí a pessoa tem aquela percepção, né, de uma mosquinha ou de um cabelinho. Só que é muito importante reiterar, eu falo com os pacientes, qualquer coisa diferente, vai no seu oftalmologista. Por quê? Às vezes, cursado desse descolamento da gelatina, que chama vítreo da retina, às vezes pode vir associado um rasgo na retina, que a gente chama as roturas retinianas. E isso sim pode ocasionar um problema sério, como descolamento de retina. Então, lógico, assusta um pouco, né? Mas assim, o primeiro sintoma que às vezes sente, não estou vendo uma mosquinha e tudo, até segunda ordem é uma coisa que a gente chama até fisiológica da idade, né? Mas assim, por que até segunda ordem? Porque eu falo, primeira coisa, vai no seu oftalmologista, olha, faz um bom fundo de olho, veja que só esse caso, né, da degeneração vítrea que a gente fala, que está acontecendo. Se for só isso, perfeito, só o acompanhamento, né? Mas aí principalmente para descartar as roturas retinianas. Eu já tive um problema chamado uveit, né, que é uma inflamação da úvea, e que pode ser causado por várias situações, e aí fica quando cicatriza, fica também aquela mancha. Então a pessoa que já teve um problema como esse também pode ter esse problema aí, doutor? Perfeito, excelente colocação, Vanilson, eu não adentrei nisso, mas também uma das sequelas da uveite. Por quê? Quando acontece a uveite é um processo inflamatório no olho, principalmente da úvea, né, que é o que engloba também essa gelatina. E essa gelatina, quando ela faz um processo inflamatório, depois com a medicação, o tratamento, como você fez, ela volta ao seu estado, né? Ou seja, ela fica transparente novamente, mas também fica, né, os cristais, os que a gente chama os resquícios, ela fica ali, e aí fica realmente flutuando e dando essa aparência, né, de, como você falou, uma cobrinha ou uma mosquinha, que é uma sequela também, às vezes dá o próprio uveite. Várias perguntas estão chegando aqui, o pessoal parabenizando pela entrevista. O pessoal está querendo saber aqui, doutor, que você explicasse com mais detalhes o que realmente vem a ser uma catarata. Catarata, perfeito.
Então, a catarata nada mais é do que, quando nós nascemos, nós temos, né, uma lente que chama cristalino dentro do olho. A catarata é o envelhecimento, é a opacificação, né, desse cristalino. A catarata, ela pode ser gerada por diversos fatores. O principal fator dele é a idade. Né, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela começa a opacificar. Um exemplo que eu dou no consultório, até para, né, facilitar a linguagem, é como se fosse um vidro que quando você nasce ele está transparente. À medida que você vai envelhecendo, ele começa a ficar fosco, né? Hoje em dia, e outras causas também, como diabetes, pode ter uma catarata precoce, como trauma ocular, às vezes você bate o olho, pode também gerar a opacidade desse cristalino, como a uveíte também pode, às vezes, antecipar essa opacificação do cristalino. Então, você tem algumas causas. Mas hoje, a catarata, né, a tecnologia que nós temos associada a um bom oftalmologista cirurgião de catarata, você tem resultados excelentes e com baixíssimos riscos, né? Eu falo com os pacientes, todo paciente às vezes quando chega lá e tem catarata, pergunta, doutor, mas tem risco? Aí eu falo, atravessar a rua tem risco, só que a gente olha para um lado, para o outro, quantas vezes for necessário para atravessar em segurança, ou seja, a gente quer dizer que a catarata bem planejada, bem calculada, hoje tem um resultado excelente e ainda um resultado que às vezes a gente consegue corrigir o paciente de enxergar longe e perto sem mais necessidade de óculos. Pois é, e por falar nessas doenças aí da visão, nesses problemas de visão, tem uma pergunta aqui e eu vou emendar com outra. Primeiro, o que eu gostaria de saber é o glaucoma, o que é o glaucoma, né? Como acontece o glaucoma, e aí eu emendo com a pergunta do Maurício Moreira de Oliveira. Por que o exame de glaucoma é tão caro, custa tão alto? É o questionamento dele aqui na nossa live, no nosso chat aqui no canal do YouTube, doutor. Perfeito. Então, o glaucoma é uma degeneração do nervo, né? É associado principalmente, o principal fator de risco, né, do nervo óptico. O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Que às vezes confunde, sabe, Vanilson? Muito paciente acha que glaucoma é pressão intraocular aumentada. Não só isso, né? O glaucoma é uma degeneração, ou seja, uma lesão do nervo, né? Principalmente o cometimento das fibras ópticas, ou seja, começa a morrer essas fibras ópticas e o paciente começa a perder a visão de fora para dentro, que a gente chama aquela visão tuneificada, parece que você está olhando dentro de um túnel mesmo, né? Você começa a perder visão periférica. E o principal fator de risco, daí a importância de sempre estar monitorando, é a pressão intraocular aumentada. Então, assim, e uma coisa importante, essa doença é uma doença de caráter hereditário. Então, normalmente, quando você tem um pai, uma mãe, principalmente parentes de primeiro grau que tem o glaucoma, é muito importante fazer né, esse check-up do glaucoma, ou seja, esse acompanhamento oftalmológico para ver se não está tendo nenhum aumento da pressão, porque quando você já pega desde o início um aumento intraocular, um aumento da pressão intraocular aumentado, você já começa a corrigir através de colírio. 94% dos glaucomas são tratados com colírio, né? Aí você consegue baixar essa pressão intraocular e fazer o acompanhamento e você consegue impedir a progressão da doença. E quais os riscos de manter essa pressão alta, essa pressão intraocular? O risco principal é exatamente, né, o quê? A lesão do nervo óptico. Infelizmente, o nervo, cito isso muito para os pacientes, é uma lesão irreversível. O paciente que perdeu, né, teve lesão de fibra nervosa, infelizmente ele não consegue recuperar mais. A gente não consegue fazer a regeneração dessas fibras ópticas. Então, infelizmente, aquele paciente que veio e está praticamente com o nervo acometido em 90%, ele infelizmente já teve essa perda visual definitiva. Eu falo muito com os pacientes a importância de diagnosticar precocemente o glaucoma, que aí você evita chegar nesse estado. Eu vou fazer aqui uma brincadeira agora que a gente costumava ouvir dos mais antigos para entrar com a próxima pergunta que se refere à questão da alimentação, né? Os mais antigos, minha avó, por exemplo, dizia, quando aparecia aquela formiguinha pequenininha na lata de açúcar, não, isso não tem problema, não pode comer que isso é bom para a vista. E deve ser mesmo, porque eu nunca vi uma formiga cega até hoje. Mas aí, doutor, eu gostaria de perguntar o seguinte, tem algum alimento que é prejudicial à visão? E
ou se tem algum alimento que também é benéfico à visão, que deveria ser mais consumido pelas pessoas. A alimentação, ela ajuda ou atrapalha de alguma forma na questão da visão? Perfeito, excelente. Alimento que tenha um efeito prejudicial direto, nós não temos, mas eu falo isso com os meus pacientes diabéticos. Por exemplo, comer um doce, um paciente que tem retinopatia diabética, ele vai estar descontrolando a retinopatia diabética dele e vai tendo, ele tem um efeito indireto prejudicial, sim. Ou seja, ele descontrola a questão da diabetes e isso aí vai afetar no problema secundário, que é o problema da visão. Isso. Em relação à questão de uma nutrição adequada, né, para a visão, tem sim, né? Os vegetais verdes, né? Principalmente brócolis coloridos, a cenoura, o ômega 3, que ajuda na questão da lubrificação ocular. Além disso, a cenoura, o brócolis, que a gente chama, são alimentos antioxidantes, que, por exemplo, evitam a degeneração macular, não é que evitam, ela retarda a degeneração macular relacionada à idade, que são degenerações retinianas que nós vamos ter, podemos vir a ter ao longo, né, do envelhecimento da retina. Então, é mais assim, como todos os alimentos, né, que nós já conhecemos, que são saudáveis à saúde, como principalmente os alimentos verdes e as verduras, os vegetais, eles têm benefícios diretos, sim, relacionados à visão, né? Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Deixe-me agradecer a Rúbia Aparecida Dantas Lima. Boa noite, Rúbia. Está aqui parabenizando. Vocês estão de parabéns com essa entrevista, muito esclarecedora. O Miro Gonçalves também agradece as respostas dadas aí pelo Dr. Isaac, parabeniza aqui pela entrevista. Marli Vieira também está aqui conosco e a gente vai trazer mais detalhes, mais questionamentos para o Dr. Isaac já na sequência do Revista 98, que faz uma pausa rapidinho e já volta. Estamos apresentando Revista 98. Já pensou em chamar seu mototáxi, carro ou entregador a qualquer dia e hora? Com o PUC, você faz suas corridas e entregas com agilidade, segurança e economizando muito. Além de todas as outras vantagens, oferecemos categoria exclusiva para estudantes e profissionais da saúde. E uma categoria especial, o PUC Mulher, apenas com mototaxistas mulheres. Somos o aplicativo de mobilidade urbana mais completo e eficiente da cidade. E aí, já chamou seu PUC hoje? PUC, clicou, chegou! Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Seja bem-vindo ao Natal Mágico da Elo Presentes. Antecipe suas compras de Natal e deixe sua casa ainda mais encantada para receber as pessoas mais importantes da sua vida. Conheça nossas árvores de Natal montadas ou decoramos a sua. Temos aparelhos de jantar para deixar a sua mesa posta um encanto de servir. Placas, casinhas decorativas, Papai Noel, renas e sabe o melhor? Comprando na Elo Presentes, entregamos no conforto da sua casa. Capriche na decoração e deixe seu ambiente renovado com a equipe da Elo. Manuel Esteves 240 no centro. Instagram, Elo Presentes TO. O Revista 98, na verdade, é um programa de debate. Aqui a gente coloca opiniões na mesa. A gente coloca alguns assuntos para os nossos convidados, debatedores,
cada um expor sua opinião, cada um colocar o que pensa. Então o Revista é para isso, é para formar ideias, formar opiniões, para entender o que está acontecendo num contexto municipal, estadual, a nível de Brasil também, de várias notícias que a gente coloca aqui na mesa para os debatedores. Jornalismo 98, muito além da notícia, nada além dos fatos. Ei, gente, agora a dica é sobre voz. Você já deve ter escutado falar sobre os benefícios da maçã. E de fato é verdade. A maçã é um alimento adstringente, ela limpa todo o trato vocal. Então, pelo menos, coma uma maçã por dia e tome água. Esse é o combo perfeito para uma voz saudável. Voltamos a apresentar Revista 98. Agradeço muito aqui a participação dos nossos ouvintes, né, que não param de interagir conosco. Eu tinha passado aí o WhatsApp, mas tá com problema técnico, né? Travou tudo aí, Alan. É a quantidade de mensagem que a gente recebe todos os dias aqui, é muita mensagem mesmo, são centenas e centenas de mensagens. Tem hora que trava e aí a gente não consegue acessar as demais mensagens aqui, mas o pessoal tá tentando resolver aí para os nossos próximos programas. A Rúbia Dantas Lima, ela pergunta aqui o seguinte, doutor: então todos os filhos têm que fazer exame semestralmente ou anualmente se a mãe tem glaucoma? Então, se realmente a mãe tem glaucoma, o ideal, desde que né, eles não tenham glaucoma também, mas o ideal é pelo menos anualmente fazer a avaliação oftalmológica através do fundo de olho e pressão intraocular. E se necessário, o médico, né, o oftalmologista, se necessário desconfiar de algo a mais, ele vai aprofundar e pedir alguns exames mais aprofundados para diagnóstico do glaucoma. Mas anualmente o ideal. Anualmente. Isso. Então eu tenho aqui agora uma outra pergunta, essa daqui é diferente. O Alexandre Teixeira é o nosso amigo Jacu, lá da Vila Ramos, sempre está participando conosco aqui da programação. Ele diz o seguinte, que ele quebrou a perna, fez 3 cirurgias, hoje em dia ele tem glaucoma. E ele quer saber, será que eu peguei alguma bactéria no bloco cirúrgico? Porque sempre fui muito bom de saúde, não tenho problema nenhum, nunca senti nenhuma dor de cabeça. E tenho glaucoma. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muito provavelmente ele já tinha antes, né? Isso, provavelmente né, já tinha o glaucoma, só como eu falei, como é uma doença silenciosa e difícil, às vezes o paciente que não tem esse acompanhamento oftalmológico rotineiro, difícil diagnóstico, né, para quem não acompanha com oftalmologista. Então, assim, não tem nenhuma correlação com infecção hospitalar, ainda mais que ele fez uma cirurgia na perna, né? Com o olho, não. Provavelmente ele já tinha o glaucoma, só que não sabia, né? Então, ele quando ele foi, às vezes, diagnosticado, já era um pouco mais tarde. Olha, na Madeireira Maringá você encontra madeira para telhado Guajará, os mais variados modelos de telhas, as mais modernas telhas do mercado e com o melhor custo-benefício. Portas, janelas, tábuas, eucalipto e madeirite para a sua obra, também com a Madeireira Maringá. Na Maringá tem ainda tudo em eucalipto tratado e o forro de Angelim. A melhor entrega, a entrega mais rápida de toda a região para a sua obra nunca ficar parada. E olha, gente, porque madeira não é tudo igual. O legítimo Guajará é só na Madeireira Maringá. Uma madeira robusta, acabamento perfeito para o seu telhado. E precisou de forro de Angelim? Chame agora mesmo, chame hoje mesmo a Madeireira Maringá. E ainda tem uma novidade, as fechaduras e dobradiças estão para mais segurança e conforto na sua residência com a Madeireira Maringá. Madeireira Maringá, Rua Miriam 288, São Cristóvão. Siga as nossas redes sociais, @madeireira _Maringá. @madeireira _Maringá. O melhor em madeiras está na Madeireira Maringá. O doutor Isaac, e essas manchas vermelhas, né? Parecendo uma espécie de raiozinhos que a gente tem nos olhos. O que é isso e que tipo de problema isso pode trazer para a visão? Perfeito.
Então, essas manchas, às vezes, na parte branca do olho, né, que assusta todo mundo, que você vê, às vezes, o olho amanhece meio vermelho, isso é que a gente chama, são irritações conjuntivais. Às vezes faz também uma vasodilatação, né, dos vasos conjuntivais, que é uma membrana que recobre essa parte branca. Esses vasos conjuntivais, às vezes, quando o olho está muito ressecado, ou, às vezes, o paciente, quando é submetido a pó, poeira, algum processo de irritação ocular, esses vasos eles dilatam e aí dá essa aparência do olho bem vermelho, bem inchado, né? Inclusive, às vezes, alguns pacientes também acordam com o olho bem vermelho e pode ser uma característica secundária a um ressecamento ocular que ele está desenvolvendo. Então, o ideal, sim, realmente fazer um exame com o oftalmologista e caso, né, ter esse ressecamento ocular, tratar adequadamente. Esse ressecamento é o responsável também pelo olho amanhecer pregando muitas vezes? O cara não está com conjuntivite, foi dormir numa boa, aí acorda no outro dia, o olho tá pregando ali, com a dificuldade até para abrir. Isso é ressecamento também, doutor? Uma das principais causas, né? Tem outras também, como a que a gente chama blefarite, que é a inflamação dos cílios, que aí por conta dessa inflamação também causa uma irritação secundária. E pode ser, né, às vezes, algum processo inflamatório infeccioso. Então, assim, se está acordando rotineiramente com o olho grudado, né, aderido, cheio de secreção, olho bem vermelho, realmente tem que ser pesquisado. Mas uma das principais causas é sim o ressecamento ocular. E a coceira nos olhos? A coceira dos olhos é excelente, né? Até um tema que a gente aqui vai discutir um pouquinho. A coceira nos olhos está muito correlacionada aos processos alérgicos, ou também secundário também ao ressecamento ocular. Por quê? No olho a gente tem a mucosa conjuntival e às vezes desenvolve um processo que a gente chama de papilite, ou seja, papilas tarsais. Essas papilas, né, em pacientes que têm essa predisposição, elas rompem e aí o paciente, né, dá aquele prurido, ou seja, aquela coceira intensa no olho. E isso é tratável, né? A gente trata através de colírios e, além disso, também, né, tendo algumas restrições, por exemplo, o paciente que é alérgico à poeira, se tiver no ambiente ou dormir no ambiente com mofo, com poeira, ele vai ter continuamente essas coceiras oculares. Existe algum tipo de colírio que pode ser utilizado frequentemente pelas pessoas sem nenhum outro risco para a visão? Porque o cara não pode sair por aí pegando qualquer tipo de colírio e pingando nos olhos, porque aquilo ali pode trazer uma consequência. O colírio é um medicamento como um outro qualquer. Então as pessoas têm que estar atentas. Mas tem algum que não oferece risco e que pode ajudar nessa questão da lubrificação dos olhos, principalmente? Tem sim. Os lubrificantes, principalmente os lubrificantes sem conservantes, eles praticamente não têm efeito colateral nenhum. Então são colírios, né, que normalmente a gente receita para uso rotineiro. Lógico, dentro dos lubrificantes tem uma série de lubrificantes que tem uma concentração maior, né, e outros menores, de acordo com o tipo de paciente, com o tipo de ressecamento ocular que esse paciente tem. Por exemplo, uma senhorinha que às vezes produz aquela lágrima que a gente chama que é uma lágrima que tem mais água do que o componente lipídico, ou seja, a gordura. Então essa lágrima dela, ela produz a lágrima, mas evapora muito rápido. Então ela não faz o processo de lubrificação ocular adequado. Para esse tipo de paciente, a gente normalmente prescreve um lubrificante que tenha um teor, né, lipídico associado, ou seja, que tem uma concentração, principalmente hoje em dia, que tem o hialuranato de sódio, que tem concentrações que melhoram essa lubrificação ocular. E já para aquele paciente, né, que é um paciente mais jovem, que, né, às vezes está exposto no trabalho ou no ambiente, principalmente hoje em dia devido ao uso de tela, você pisca menos, né, então o seu olho resseca, por conta disso, você lubrifica seu olho menos, e associado ao ar-condicionado também, que é um dos fatores que gera esse ressecamento. E para esse paciente, um lubrificante com teor, né, lipídico menor resolve, ou seja, que são os lubrificantes com a osmolaridade menor. Ô doutor, já que o senhor entrou nesse assunto aí de ficar algum tempo na frente de uma tela, quer seja de um computador, de um celular, da TV,
Aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, porque a gente está cada vez mais conectado. Hoje em dia você não consegue fazer mais nada sem ter um WhatsApp na mão, sem estar acessando ali as redes sociais, ou sem muitas vezes estar acessando um computador, ou assistindo uma TV para buscar uma informação, ou as coisas do dia a dia. Então aumentou muito a exposição e o tempo que a gente passa vidrado ali numa tela de computador, de TV, de celular, de notebook, enfim. Quais os riscos que isso tem para a visão e como as pessoas podem fazer para ter um controle disso aí, utilizar dessas tecnologias novas, mas sem ter consequências graves para a visão no futuro? Perfeito, excelente pergunta, é uma pergunta bem rotineira no consultório, principalmente das mães, né, que tem essa preocupação principalmente com os filhos, que ficam às vezes horas e horas ininterruptas. Eu falo até, não é restringir, ou seja, você não precisa parar de usar, mas a questão toda você tem que evitar, né, o uso de eletrônicos ininterruptamente. Exageradamente. Porque às vezes você fica ali 3, 4, 5 horas, às vezes algumas crianças, alguns adolescentes principalmente, ficam 6 horas ali na frente de um videogame, ou na frente de um computador, ou com o smartphone, sem parar. Isso é ruim. Por quê? Além de você estar forçando a visão de foco, que pode vir a desenvolver até uma miopia mais para frente, como também a questão do que a gente citou aqui, do ressecamento ocular, que pode desencadear secundariamente um processo de alergia e coceira, ou seja, o prurido ocular. Por quê? Porque você fica ali horas ininterruptas, concentrado, e o reflexo seu de piscar, inconscientemente você diminui. Então, quando você fica sem piscar, você não está fazendo a lubrificação adequadamente da sua córnea. E isso, mais para frente, né, pode sim gerar um ressecamento ocular que dá desconforto. Pode gerar o que a gente chama, associado às alergias, pode gerar um processo de ectasia corneana, que hoje em dia é o que a gente chama principalmente o ceratocone, que é a córnea, né? Cerato quer dizer córnea e cone, ela vai se transformando no cone, de tanto trauma ocular que vai acontecendo. O senhor falou no ceratocone, eu estou querendo saber sobre o Julho Violeta, né? Que é o mês de prevenção a algumas doenças dos olhos, entre elas essa que o senhor acaba de citar. O que é isso? Explica pra gente e dê mais detalhes desse Julho Violeta para os nossos ouvintes aí, por favor. Perfeito. É uma campanha, né, de conscientização principalmente das doenças corneanas, e dentre elas, principalmente o ceratocone. E é um alerta que a gente até aproveita esse meio de comunicação aqui, Vanilson, para vir a falar, principalmente com as mães. Por quê? O ceratocone é uma doença, né, que ela atinge a córnea, ela tem caráter hereditário, e caráter principalmente secundário correlacionado às alergias oculares. Então a gente fala, aquela criança que você vê coçando o olho com a força total, aquela criança é uma candidata séria a vir mais para frente e desenvolver o ceratocone. Porque o fato dela estar traumatizando a córnea, e a córnea dela está na fase ainda de desenvolvimento, até de crescimento, isso pode ir gerando, né, um crescimento inadequado da córnea, que é esse crescimento em forma de cone. Cerato quer dizer córnea, cone, que ela vai crescendo em forma de um funilzinho mesmo. E isso gera astigmatismos altíssimos. E alguns casos, né, casos que assim, bem graves, pode evoluir até um transplante de córnea. Então, é muito importante aquela mãe que vê sua criança coçando, traumatizando o olho, imediatamente levar no oftalmologista e também, às vezes associado, fazer o tratamento com o alergista, porque às vezes não adianta só tratar o olho e ela ter uma alergia generalizada, que ela vai, né, ter recidivas disso. Então, a importância, hoje a gente, né, o Julho Violeta bate muito em cima dessa tecla. Viu aquela criança alérgica, que está coçando muito o olho, que está reclamando de dor de cabeça, que está reclamando que não está enxergando bem na escola, né, levar no médico oftalmologista e aí sim, através do primeiro exame, se necessário, pedir os exames mais aprofundados e fazer o diagnóstico adequado, se caso tiver a doença, porque fazendo o diagnóstico dessa doença, além de tratar a questão da alergia para não deixar evolução, hoje em dia nós temos tratamentos para o ceratocone, para evitar a progressão do ceratocone.
E por que violeta, doutor? É por causa da cor, da coloração que fica o olho? Por que esse nome violeta, o senhor já sabe? Eu vou te falar que realmente é violeta, não sei se é uma, né, eles pegaram, principalmente é uma cor que chama mais atenção, então eles quiseram marcar isso. É realmente uma informação que eu não sei ao certo, por isso que a gente até não pode nem afirmar. Doutor Bruno estaria conosco aqui hoje também, né? O doutor Bruno que é um, Campos, Bruno Campos, que é um especialista da área, que ia falar sobre a área. campanha, mas infelizmente ele teve um imprevistozinho e não filha. pôde comparecer, mas certamente vai estar conosco aqui numa outra oportunidade. O importante é que violeta, azul, branco, laranja, não importa a cor, você tem que cuidar bem da sua visão, tá atento principalmente na questão da visão das crianças, e isso aí que o doutor Isaac colocou, a criança que apresenta uma coceira muito intensa e muito frequente nos olhos, procurar um oftalmologista para dar uma olhada. Deixe-me dar uma passada aqui ainda no pessoal que está aqui nos acompanhando. O Paulo Ferreira dos Santos, ele quer saber do doutor Isaac se ele faz cirurgia de custo do nervo óptico, é isso? Custo? Não sei de custo, não sei, deve ser preço de custo que ele está perguntando, não sei, não entendi ele. Ele está perguntando se eu faço cirurgia do nervo óptico. Não, né? Cirurgia do nervo óptico, não. Né? A gente normalmente não opera o nervo óptico, que, como eu te falei, é uma estrutura muito sensível. Na verdade, a gente tem as cirurgias antiglaucomatosas, e essas sim evitam a lesão do nervo óptico, caso indicadas, né? Caso serem necessárias, porque, como eu falei, o glaucoma, grande parte dos glaucomas são tratados também com colírio. O Alexandre diz aqui que ele parou de usar um colírio, né? Porque ele usava um colírio que foi indicado pelo médico, mas que começou a dar alguns probleminhas, aí ele parou de utilizar. Aí você tem que procurar de novo seu oftalmologista aí, né? Para saber o que foi que aconteceu, viu, Alexandre? Tem aqui também o Dilas Mascarenhas dizendo: esse oftalmo é um profissional top. E aí a gente agradece, né? Porque é sempre um privilégio ter aqui o doutor Isaac trazendo sempre orientações, informações importantes para a população. Aqui também, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, doutor, para as pessoas aqui, tem um costume, chegou um período de mais calor, sol abriu um pouquinho, vai todo mundo para a praia, né, curtir. Aí duas perguntas que eu faço numa mesma situação. A questão da claridade, né? Você sai de uma região que você sai de dentro de casa, você vai para a exposição ao sol, muitas vezes não usa aquele óculos de proteção solar. E a questão da areia de praia, desses resíduos também, as consequências que isso pode ter para a visão. O que o senhor recomenda nesse caso aí, não só em praia, mas em qualquer outro ambiente, né? Exposição demais da visão, a claridade, a força da luz solar. Excelente pergunta, Vanilson, porque às vezes, eu brinco até no meu consultório, o paciente às vezes passa um protetor na pele, mas esquece do olho. E o olho, né, a retina, ele vai sofrer da mesma forma que nossa pele, um exemplo. Porque os raios ultravioletas, a exposição excessiva ao raio ultravioleta, ele gera lesões, né, ao longo prazo, né, pode gerar lesões na retina. Principalmente as DMRIs, as degenerações maculares relacionadas à idade e também relacionadas à questão da exposição solar. Como eu falei, o raio ultravioleta com a incidência direta e excessiva no olho, ele tem malefícios para o olho. Além do que você citou, né, a questão da areia, de tudo. O óculos escuro nada mais é do que uma barreira ali, que às vezes uma areia que iria cair no seu olho, tem a barreira do óculos escuro. E que pode, né, a areia, tanto a fumaça, pode gerar lesões oculares, né, como as conjuntivites, por exemplo. A senhora falou em fumaça, aqui na nossa região nós temos o péssimo hábito das queimadas, e o pessoal queimando lixo em quintais, queimadas feitas aí também em quintais, em área rural, e aquela fumaça que incomoda uma barbaridade. Qual o reflexo dessa fumaça também para a questão da visão, para os problemas de vista? É um reflexo bem direto, né? A fumaça, nada mais ela é tóxica. E aí ela vai fazer a toxicidade para a córnea, para a conjuntiva. Então o paciente vai desenvolver, né, o olho vermelho, ressecado, aquela sensação, parece que tem areia dentro do olho, incomodando muito. Alguns podem evoluir secundariamente também com um processo de inflamação ocular. Então as queimadas, né, eu acho que é uma coisa que a gente já recrimina,
mas para o olho em si, né, é que a gente fala, ou seja, tem uma lesão direta, principalmente, né, correlacionada aos ressecamentos oculares. E as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de zelo, né, com a saúde do próximo, porque a fumaça, essas queimadas aí, ela só causa problema para o meio ambiente, causa problemas respiratórios, inclusive pessoas mais idosas que já têm problema de bronquite, de asma, só problema, não tem benefício nenhum. Nada de benefício, mas o cara insiste em queimar lixo, insiste em queimar o mato perto da casa dele, não faz uma proteção, não tem uma proteção e as pessoas estão expostas a isso. Então, se as pessoas bem soubessem, né, doutor, não agiam dessa forma. Com certeza. O doutor Isaac, eu gostaria de saber aqui se tem algum tipo de óculos próprio, né? A pergunta aqui que chega através, inclusive, do Alan Marcelli, pessoal questionando aqui, óculos próprios para quem fica muito tempo em frente às telas de computador, se tem algum óculos para proteger. Sim, primeiro, né, a gente tem que ver se esse paciente tem algum tipo de grau, porque se ele tiver grau, também nós temos que corrigir esse grau, né? Mas caso alguns pacientes que não têm né, grau, tem uns óculos que a gente chama que tem uma proteção anti-reflexo. Essa proteção anti-reflexo, ela dá um conforto, né? Além do conforto, ela diminui aquela sensação que a gente chama de fotofobia, de fobia da luz, né? Que a tela do computador emite. Então, esse anti-reflexo é um tratamento que eles fazem na lente que ameniza bem esses efeitos aí do excesso de claridade da tela. E o tal do óculos anti-luz azul, ele funciona? Antiluz, o fotocromático, provavelmente, que Isso. deve estar falando. O fotocromático é uma tecnologia interessante que hoje já tem, né, nos óculos de grau até, que ela tem o óculos tem uma leve, né, ela não chega a uma proteção 100% ultravioleta, mas ela tem um mecanismo onde quando você é exposto à luz ultravioleta, ela protege até 70% desses raios ultravioleta. Então, é um óculos que eu falo com o paciente às vezes que não gosta de usar óculos escuro e tudo, e que tem um óculos de grau, então a opção fotocromática na lente é uma opção bem razoável. Agora, e os óculos escuros, doutor? Esse óculos de proteção solar, pode ser qualquer um? Ou o usuário tem que estar atento? Porque muitas vezes o cara está na praia lá, passa vendendo aquele monte de óculos. Isso. Lá, aquilo ali resolve ou não? Não, tem que tomar muito cuidado com óculos falsificados, né, que a gente até fala. Por quê? Porque é o seguinte, quando você está colocando um óculos escuro, a sua pupila dilata. Então, teoricamente, você está colocando o seu olho num processo mais relaxado, porque ele está confiando que ali tem uma barreira de proteção. Então, quando esse óculos não tem essa barreira de proteção, não tem proteção ultravioleta, a incidência do raio ultravioleta é até maior no olho dele. Além do grau, que às vezes o paciente compra um óculos falsificado e fala, doutor, esse óculos aqui eu comecei a usar e está me dando dor de cabeça. Quando você vai ver, o óculos tem até grau. Então, o ideal é sim comprar um óculos, né, de óculos escuro, inclusive a gente até disponibiliza isso lá na clínica. Tem alguns aparelhos que verifica se tem a qualidade, se tem a proteção ultravioleta. Que bacana, né? E esse aparelho lá mesmo no consultório? Na clínica a gente consegue ter um aparelho que a gente pega o óculos, coloca, inclusive é uma das orientações que eu até falo com os pacientes, comprou o óculos escuro, qualquer coisa vá até a clínica que a gente confere se tem a proteção ultravioleta. Isso aí tem que funcionar como funcionam outros equipamentos. Por exemplo, o cara que compra um aparelho de aferir pressão, ele tem que estar com ele sempre calibrado, né? O cara com uma proteção para os olhos, a mesma coisa, tem que saber se aquilo está funcionando ou não, para não correr o risco aí de ter, ao invés de proteger, causar piorar um problema aí na visão. Ô doutor, por falar em clínica, o senhor está atendendo na NOA, né? Que é o Núcleo de Oftalmologia Avançada. Fica aqui no bairro Marajoara, junto com a Prevencor, Clínica Prevencor. É ali bem ao lado daquela rua ali dos fundos do fórum. Atrás do fórum. Então é bem fácil. Tem algum telefone para contato lá? Alguém queira agendar alguma? 3522-3939. 3522-3939, anota aí, 3522-3939. Gente, cuidar da visão é tão importante como cuidar de qualquer outra parte do corpo. O cara acha que, tô enxergando, tá uma beleza. Aí não faz uma prevenção, não dá uma analisada para ver como é que tá a vista, não vê se tem algum tipo de problema surgindo, porque tudo que é descoberto mais cedo, tratamento é muito mais fácil, né, doutor Isaac? Com certeza. Eu acho que é um recado que a gente tem que deixar aqui,
né? A visão, ela tem várias patologias que são silenciosas, que infelizmente elas não manifestam, né? Como várias que a gente já citou aqui. Então, o ideal é vá rotineiramente, como a gente às vezes faz aquele check-up do coração, ou o check-up da saúde como um todo, a visão não deixa de ser diferente, né? O ideal é uma vez no ano ir no seu oftalmologista de confiança, fazer, como eu falei, a consulta oftalmológica completa, que é munida de mapeamento de retina, pressão intraocular e análise do olho como um todo, porque aí você vai estar evitando problemas mais para frente. Bom, a Conceição Amaral, ela é moradora do bairro Grão-Pará e ela pergunta o seguinte: glaucoma causa cegueira e pode fazer a cirurgia de catarata e glaucoma tudo ao mesmo tempo? Perfeito, excelente pergunta. O glaucoma, sim, é uma das causas, uma das principais causas de cegueira no mundo irreversível, né? Porque, por exemplo, a catarata é uma causa de cegueira reversível. A gente faz a cirurgia, o paciente volta a enxergar. O glaucoma, como eu falei, o nervo óptico, infelizmente, ele não tem processo regenerativo. Então, uma vez o nervo óptico foi lesionado, não tem como ser regenerado. E em relação à segunda pergunta, faz sim, que a gente chama Facotrec, que é ao mesmo tempo você faz a cirurgia de catarata associado à cirurgia de glaucoma, que aí você vai estar corrigindo tanto a sua catarata como também vai estar corrigindo a pressão intraocular. Ô, doutor, eu agradeço muito, viu, a sua presença, a sua participação conosco aqui. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? A entrevista passou aí rapidinho, bem rapidinho mesmo. São assuntos interessantíssimos aí que a população acompanha conosco aqui através do quadro Revista 98 Especial Saúde. E eu fico muito feliz em poder recebê-lo, sempre que o senhor tem disponibilidade de estar aqui conosco, colocando os microfones da 98 à sua disposição. Muito, mas muito obrigado mesmo pela presença. Eu não gosto de deixar aqui, de registrar, né, os profissionais, os internautas, melhor dizendo, que estão aqui agradecendo, né, parabenizando mais uma vez, o Eduardo Ferreira de Oliveira. Boa noite, Vanilson, parabéns pela entrevista. O doutor Isaac tem muita competência. A Rúbia Aparecida está querendo saber aqui sobre o calásio. O que é calásio, doutor? Calásio. O calásio nada mais do que um abscesso que às vezes forma na pálpebra. Aqui na pálpebra, margeando os cílios, nós temos as glândulas, principalmente glândulas de Meibom, mesizais, e essas glândulazinhas é como se fosse uma glândulazinha sebácea, mas elas produzem componentes da lágrima. E às vezes elas obstruem. Na hora que obstruem, cria aquele abscesso, né? O calásio, ele é simples de ser tratado, né? Se a gente faz normalmente a compressa de água morna associado, às vezes, a pomada de antibiótico e corticoide, e aí vai se resolvendo. Quando, às vezes, isso aí não consegue drenar sozinho, aí a gente faz uma microcirurgia, que é a exérese, ou seja, retirada desse calásio. Doutor Isaac Augusto, oftalmologista da mais alta competência, obrigado, prazerão recebê-lo aqui, volte sempre que possível. Eu que agradeço, Vanilson, espero ter esclarecido algumas coisas, a gente está sempre à disposição, tá? E fica muito grato de ter essa oportunidade de estar tendo esse bate-papo aí direto com a sociedade e ajudando da melhor maneira possível. E você que quer fazer um check-up, saber como é que está a sua visão, saber como é que estão os seus olhos, lá na NOA, né, que é o Núcleo de Oftalmologia Avançada, ali no bairro Marajoara, bem atrás do fórum. E o telefone 3522-3939. 3522-3939. Alan Souza, obrigado pelos trabalhos técnicos, Alan na mesa de som. O outro Alan, o Martuchelli, obrigado também pelos trabalhos na central de computadores, a live da 98 no canal do YouTube. Vem aí o programa A Bíblia é a Resposta. Te agradeço muito a sua audiência, a sua sintonia. Às 7 da manhã, se assim for da vontade de Deus, no Conexão 98. Boa noite. Revista 98. Você por dentro de tudo. Já pensou em chamar seu mototáxi, carro ou entregador a qualquer dia e hora? Com o PUC, você faz suas corridas e entregas com agilidade, segurança e economizando muito. Além de todas as outras vantagens, oferecemos categoria exclusiva para estudantes e profissionais da saúde. E uma categoria especial, o PUC Mulher, apenas com mototaxistas mulheres.
Somos o aplicativo de mobilidade urbana mais completo e eficiente da cidade. E aí, já chamou seu PUC hoje? PUC. Clicou, chegou! Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Seja bem-vindo ao Natal Mágico da Elo Presentes. Antecipe suas compras de Natal e deixe sua casa ainda mais encantada para receber as pessoas mais importantes da sua vida. Conheça nossas árvores de Natal montadas ou decoramos a sua. Temos aparelhos de jantar para deixar a sua mesa posta um encanto de servir. Placas, casinhas decorativas, Papai Noel, renas e sabe o melhor? Comprando na Elo Presentes, entregamos no conforto da sua casa. Capriche na decoração e deixe seu ambiente renovado com a equipe da Elo. Manuel Esteves 240 no centro. Instagram, Elo Presentes TO. O Revista 98, na verdade, é um programa de debate. Aqui a gente coloca opiniões na mesa. A gente coloca alguns assuntos para os nossos convidados, debatedores, cada um expor sua opinião, cada um colocar o que pensa. Então, o Revista é para isso, é para formar ideias, formar opiniões, para entender o que está acontecendo num contexto municipal, estadual, a nível de Brasil também, de várias notícias que a gente coloca aqui na mesa para os debatedores. Jornalismo 98, muito além da notícia, nada além dos fatos. Ei, gente, agora a dica é sobre voz. Você já deve ter escutado falar sobre os benefícios da maçã. E de fato é verdade. A maçã é um alimento adstringente, ela limpa todo o trato vocal. Então, pelo menos, coma uma maçã por dia e tome água. Esse é o combo perfeito para uma voz saudável. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai Minas com destino, pra vida poder avançar. Lá vai o trem com destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai avançar. Minas finalmente está entrando nos trilhos. Claro que ainda tem muita coisa para fazer, mas o governo eficiente já está fazendo uma Minas diferente. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.